13 conselhos que eu gostaria de ter recebido quando fiz o Enem. A estrutura da redação tem 9 partes e não 3, como te ensinaram na escola. O quanto antes você descobrir isso, o quanto antes você buscar dominar essas 9 partes, melhor vai ser para você. Tanto para você ter o que dizer na redação, quanto para você saber organizar as informações que você já tem. A escola ensina que uma redação tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas, analisando as redações nota 1000 mais a fundo, eu percebi que existem micropartes dentro dessas partes maiores. E é isso que faz com que quem tira 1000 seja extremamente intencional a cada linha, porque cada parte tem uma função super específica dentro da redação. 2. Você não precisa aprender sozinho como fazer uma redação. Você pode escolher alguém para te ajudar. Um dos grandes mitos que a gente tem em torno da redação do Enem, especialmente aqui na internet, é o mito do autodidatismo. Então, assim, há uma esperança de que você vá pegar várias coisas soltas que você vê na internet, posts que você salva e juntar isso num método. Mas não é assim que funciona. O ideal é que você tenha alguém te guiando, assim como para aprender qualquer coisa na vida. 3. Redação não é prática, é método. Você vai treinar, claro, mas você precisa saber o que você está fazendo. Assim como, sei lá, alguém que vai aprender língua estrangeira. Não adianta você dizer para essa pessoa praticar se ela não sabe absolutamente nada sobre aquela língua, por exemplo, o inglês. Ela não vai conseguir praticar, porque ela não sabe falar inglês, ela não tem nem um pouco de vocabulário, ela nunca experimentou criar uma frase em inglês, ela nem sabe o que as palavras significam, muito menos como pronunciar. Ou seja, ela precisa de uma base primeiro para então poder praticar. Inglês não é prática e redação também não. 4. Provavelmente você vai errar o tema. Aceite isso o quanto antes e você vai me agradecer depois. 5. Tenha uma lista de argumentos que servem para qualquer tema ao alcance da sua mão sempre que você for fazer redação. É de um lado a folha de redação, do outro lado essa listinha. Os 2 principais pilares de uma redação são os 2 argumentos. A maior parte da redação gira em torno dos 2 argumentos que você vai escolher. Portanto, se a gente, na hora da prova, ou na hora de um simulado, ou na hora do seu treino, precisa criar do zero argumentos específicos para aquele tema, as chances são, primeiro, que a gente demore muito, segundo, que a gente crie argumentos que só servem para aquele tema. E aí, no dia do Enem, a gente não possa usá-los. 6. Separe o tempo de estudo do tempo de treino. Se hoje, toda vez que você vai fazer redação, você acaba vendo aula de redação, lendo material sobre redação, isso está te atrapalhando. Você precisa de um momento da sua semana, é o que eu chamo de bloco de estudo. Então agora eu vou assistir aula, eu vou fazer anotação, eu vou imprimir material, eu vou tirar minhas dúvidas, eu vou aprender repertório, estrutura, como fazer uma proposta de intervenção, coesão, e existe o momento de treino. Nesse momento de treino existem 2 possibilidades. Você pode fazer com consulta ou no que eu chamo de modo simulado. Se você fazer com consulta, você vai pegar todo esse material de quando você assistiu a aula, de quando você estudou e vai usar no seu treino. Se você não fizer essa separação, as chances são que você demore horas, às vezes dias fazendo uma redação, não consiga entregar e não tenha o resultado que você espera. 7. Ir ao Google não vai te ajudar no dia da prova. Se toda vez que você vai fazer uma redação você precisa pesquisar sobre aquele tema, você está emulando uma situação que não é real, porque no dia da prova não é assim que as coisas funcionam. Então é muito fácil você fazer uma redação 900 mais depois de você ter estudado, ter se informado muito sobre esse tema. Mas não é assim que o Enem funciona e, para ser sincera, não é nem isso que o corretor espera de você, porque o corretor sabe, você não tem acesso à internet, que você não vai fazer uma pesquisa. Então, você pode sim consultar material, tipo, na sua preparação, mas consulte um material que você vai internalizar e poder usar em qualquer tema. Aí sim você está realmente se preparando para uma situação de prova e, claro, pelo menos uma vez no mês tem
que rolar um simulado. Tipo, fazer sem consulta nenhuma, nem que no primeiro dia você escreva 3 linhas da redação. 8. Sua vida não deve e nem precisa girar em torno de redação. O que eu percebo é que muitos dos meus colegas, profs de redação, são obviamente apaixonados por redação, assim como eu também sou, e acabam colocando a redação no centro da preparação do vestibulando, no seguinte sentido: a maior parte do tempo que você gasta numa semana é destinado à redação. Você leva horas escrevendo, você tem trocentas aulas para assistir, você tem aulas ao vivo para assistir que costumam ser mais longas, costumam muitas vezes até fugir do assunto, e aí você não tem tempo para se preparar para a prova objetiva e nem para ter uma vida. A verdade, gente, é que a redação, ela tem a ver com um simples bem feito. Se eu domino o simples bem feito da redação do Enem, se eu estruturo a minha redação em 9 partes, se eu uso um repertório da forma certa, se eu desenvolvo a argumentação lógica por meio do que eu ensino, né, do esquema argumentativo, se eu uso os conectivos certos, se eu tenho um vocabulário legal e um domínio legal de gramática, eu entrego 900 pontos. Assim, eu não preciso gastar boa parte da minha semana durante todas as semanas com redação. Não é necessário e também não é saudável. 9. Alguns bons filósofos valem mais do que dados estatísticos. Estúdios. Muita gente tem assim um desejo muito grande de usar dados estatísticos na redação para comprovar suas afirmações, seus argumentos. Acontece que geralmente a maioria dos dados estatísticos, eles falam específicos sobre um tema. Alguns dados são mais flexíveis e até eu tenho alguns deles no meu método, mas a maioria não. Então, se você topar, a minha sugestão é que você deixe os dados em segundo plano e foque num conteúdo mais filosófico ou sociológico para sua redação. Por quê? Porque os pensadores, né, os filósofos, os sociólogos, eles falaram sobre a sociedade e seus problemas de forma geral, né? Sobre o comportamento humano de forma geral. Então, em vez de eu trazer um dado, uma pesquisa estatística específica sobre a questão sanitária no Brasil, eu posso trazer um filósofo que fala sobre a importância da gente investir em infraestrutura para uma sociedade ter condições dignas de vida. Percebe? Isso eu consigo usar no saneamento básico, mas eu consigo usar em outros temas também. 10. Provavelmente as aulas do cursinho não são o bastante. Eu tenho alunos dos cursinhos mais caros do Brasil que vem até mim dizendo: Luma, eu não tô conseguindo destravar em redação no cursinho. Muitas vezes porque o ritmo é acelerado, não dá tempo de voltar atrás e resgatar os que ficaram no caminho. Se esse for o seu caso, você sabe, você tá sentindo uma insegurança, você tá se sentindo travado, travada. Então, no fundo, você sabe que não tá funcionando. Aproveite, então, a internet para preencher essa lacuna. Eu acredito que perceber lacunas e se movimentar para preenchê-las é uma habilidade muito, muito, muito valiosa, não só de estudante, mas de qualquer pessoa que tenha sonhos ambiciosos, assim como os seus. 11. O Enem não é mais uma prova de amadores. Eles estão esperando alta performance da sua redação. Então você precisa de preparo. Assim como, sei lá, essas provas de inglês que a gente tem como TOEFL, não basta que você saiba inglês para você ir bem nessas provas. Você precisa entender qual é o nível de performance que aquela prova tá esperando. Porque não é uma situação real. Você fazer uma prova de proficiência em língua inglesa, por exemplo, não é uma situação real de uso do inglês. Assim como você fazer o Enem não é uma situação real de escrita. Então, por mais que você escreva bem já, você vai precisar de um preparo específico para essa prova. O tamanho da folha que você tem para escrever, o tipo de caneta que você tem que usar, a quantidade de linhas, todos os critérios que estão sendo esperados e a questão do tempo também. Então, preparo específico. 12. Não se feche no seu casulo. Aproveite esse ano para criar laços e para dividir esse fardo que eu sei que tá pesando nas suas costas. Eu lembro que meu ano de pré-vestibular foi um ano bem traumático, mas tem uma coisa que fez daquele ano algo super valioso. Minhas amigas. Eu tenho histórias no cursinho, no colégio, compartilhadas com as minhas amigas que eu nunca vou esquecer. E por último, o preparatório já é pesado o bastante. Sua vida não precisa ser. Então, sempre que possível, escolha leveza. Eu percebo muitos de vocês extremamente enredados, envolvidos com o desespero,
com a dificuldade, porque a gente tem crenças, a gente acredita que tudo que é bom é difícil, que a gente precisa se esforçar muito para provar o nosso valor, especialmente se nossos pais estão bancando os nossos estudos, a gente sente que tem uma dívida com eles. E aí esse ano vai ficando cada vez mais pesado, mais pesado, mais pesado, e não precisa ser. Se você levar pro seu coração metade desses conselhos, você vai não só tirar 900 mais na redação, como ter um ano muito leve e muito feliz. Vem 900 mais e ponto. Um beijo.